Um outro assunto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou que o Código de Ética e Conduta para os ministros não é uma iniciativa dele próprio, mas uma demanda da sociedade. O magistrado interrompeu suas férias para conversar com seus pares e lidar com os desgastes enfrentados atualmente pela Corte, aproveitando o momento para tentar convencê-los da necessidade das normas. Nessas interlocuções, Fachin afirmou que, embora seja pessoalmente favorável à implementação do Código de Conduta, nada será imposto, mas construído a partir de um consenso. Uma parte dos ministros, no entanto, ainda resiste ao avanço dessa medida. Deixa eu chamar o Bruno Musa. A ideia de estabelecer normas de integridade para os ministros da Suprema Corte, com a finalidade, acredito, Musa, de reaproximar a boa imagem do judiciário da sociedade. Jacoba, você como advogado aí conhece muito melhor do que eu. Eu sou um amplo defensor do direito natural, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Essas são normas que não precisam estar escritas num papel. E você pode estender isso a determinadas normas básicas. Quando nós estamos juntos no estúdio, se você vai à minha casa, se eu sou convidado a ir à sua, nem todas as regras precisam estar escritas para terem uma implicação óbvia, para ter um comportamento óbvio entre as partes. Determinados comportamentos não precisam ter escrito em papel pelo homem, porque eles são óbvios. Normas implícitas, normas de conduta, normas de comportamento, normas de moralidade, que, de novo, não precisam que nenhum burocrata sente e escreva no papel qualquer tipo de norma. Dito isso, entra o Código de Conduta, elaborado, como o próprio ministro Fachin tem falado, a respeito do STF. Determinados problemas não deveriam ser da ordem do judiciário de qualquer país. Determinadas regras são claras. Determinados posicionamentos deveriam ser óbvios. Seria natural, se o Brasil fosse um país mais ou menos normal, como é Estados Unidos, Suíça, enfim, se você senta com cada um desses países, pessoas, civis comuns do dia a dia e pergunta qual o nome de juízes, ninguém tem a menor ideia. Por quê? Porque eles não devem aparecer. No futebol, que eu adoro, quando o juiz é o protagonista, alguma coisa está errada. Então, determinadas normas, na minha opinião, elas não deveriam ser escritas porque elas partem de um relacionamento óbvio, ético e moral entre seres humanos para terem uma boa convivência dentro da sociedade. E aí, volta. Quem escreve o Código de Conduta? É a mesma coisa, é a mesma pergunta que eu deixo no ar aqui. Então, o Código de Conduta é importante? Pode ser, mas, nesse caso, a coisa é questionável. Mota, apesar do ministro-presidente dizer que isso é uma demanda da sociedade, ele é um entusiasta da ideia de se firmar ali as normas de integridade. Isso está muito claro de que ele é quem toma iniciativa na Suprema Corte. E ele é o presidente agora, desde do fim do mandato do ministro Luiz Roberto Barroso. O fato do presidente ter isso debaixo do braço, você acredita que faz com que haja uma possibilidade aí nos próximos meses disso avançar, ir adiante, virar de fato uma realidade no Supremo Tribunal Federal? Eu não sei avaliar, Koba. O que eu posso dizer é que o sentimento da sociedade, o sentimento do homem comum, não está centrado num código de ética. Eu diria que o cidadão brasileiro, o pagador de impostos, o eleitor, o trabalhador que acorda 4h30 da manhã para ganhar o seu sustento, ele pensa que os ocupantes de alguns cargos do Estado desempenham funções tão importantes que não deveriam receber, por exemplo, nenhum tipo de remuneração que não venha do seu cargo no Estado. Eu acho que isso é uma questão que merece uma reflexão. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sou responsável pela fiscalização da indústria de remédios. Eu tenho essa responsabilidade. Será que eu posso ser remunerado por palestras que eu dou em eventos patrocinados por grandes laboratórios farmacêuticos? Será que parentes meus podem ter empresas especializadas em ajudar os fabricantes de medicamentos
a passar pela fiscalização? Eu acho que essa é a pergunta essencial. Os códigos de ética, ou qualquer regra, são mera consequência da resposta que a gente dá a perguntas como essas. Esse movimento na própria corte, com o presidente entusiasta da ideia, alguns outros ministros apoiando, a ideia começou a ganhar apoio externo também, de ex-ministros. O ministro Celso de Mello, que é uma das pessoas mais benquistas dentro da magistratura e no próprio Supremo Tribunal Federal, também se associou à ideia de um código de conduta. Além dele e de outros, a gente tem, por exemplo, a OAB de São Paulo, que antes mesmo disso virar um debate nacional, já falava a respeito disso na Comissão de Reforma do Judiciário, que tem além de advogados, ex-ministros da Justiça, tem ex-ministros da Suprema Corte também, Celso Peluso, Ellen Grace, dentre outros. A OAB do Paraná também se associou, ou seja, parece que a sociedade civil de fato vai dando as mãos com órgãos representativos de muita relevância a ideia de um código de conduta. Isso, de alguma maneira, começa a pressionar para que isso, de fato, se torne uma realidade, se torne, de fato, uma norma criada na Suprema Corte, né? Olha, Kobayashi, mal não faz, sem dúvida nenhuma. Que mal pode fazer um código de ética se não buscar o aperfeiçoamento de determinada carreira? Dentro do sistema de justiça, praticamente todas as carreiras têm código de ética. A advocacia tem, o Ministério Público tem, somente a magistratura, de fato, que embora tenha todo um complexo legal, tem a lei orgânica da magistratura, ainda não tem um código de ética específico sobre o padrão de conduta a ser mantido pelos magistrados. Eu não acredito que seja a grande panaceia que resolve todos os problemas que nós temos, que orbitam o judiciário brasileiro, mas não deixa de ser uma entrega de um bom símbolo para a sociedade, o símbolo de que há, ao menos, a iniciativa para que melhores padrões de transparência, de probidade, sejam instalados dentro do nosso poder judiciário. Agora, é de certa forma um pouco frustrante, acho que para mim como cidadão e de certa forma para toda a sociedade de modo geral, ter que observar que cabe ao próprio presidente da corte apresentar alguns freios à atividade da corte, quando isso, na verdade, deveria caber ao parlamento. Seria o Congresso Nacional que teria que estar discutindo os superpoderes do Supremo Tribunal Federal e mobilizando ferramentas para que nós contivéssemos esses superpoderes. Eu citei há alguns dias aqui algumas medidas que deveriam, acho que não ser acessórias, mas que são até mais importantes do que um código de ética. O estabelecimento de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma PEC que de certa forma tangenciasse, tocasse as muitas competências que o Supremo Tribunal Federal hoje acumula. A Suprema Corte Brasileira é uma das únicas do mundo que, além de guardiã da Constituição, tem que julgar habeas corpus de qualquer ladrão de galinha. Então, associado a esse código de ética, seria muito importante que o Congresso Nacional colocasse para frente algumas medidas que diminuíssem esses poderes da Suprema Corte, porque a Suprema Corte não chegou a esse estado de coisas que nós acompanhamos hoje, diuturnamente, aqui na Jovem Pan e em toda a imprensa nacional, à toa. Chegou porque o parlamento, que no sistema republicano tem que funcionar como um freio, a Suprema Corte não está desempenhando o seu papel. Está deixando a Suprema Corte atuar de forma livre, leve e solta, inclusive absorvendo parte das competências do próprio Legislativo. Vamos examinar nos últimos 3 anos quantos temas importantes foram discutidos no Supremo Tribunal Federal e quantos temas foram discutidos efetivamente no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal foi palco de discussões que evidentemente não deveriam ter sido travadas ali. Então, novamente, chega a ser um pouco frustrante ver que a própria Suprema Corte está impondo os seus próprios limites e o parlamento está só preocupado com as eleições de 2026. Nessa linha do que fala o Diego, o Bruno Musa, a ideia do Código de Conduta se associa mesmo a algumas ideias de reforma no judiciário como um todo. A ideia do mandato para os ministros, um tempo determinado, né, levando em consideração que quem entra agora às vezes fica até 2050, dependendo da idade, né? Fica até 75 anos de idade. Quero ouvir você, Bruno Musa, mas antes, agora quando são 18 horas e 30 minutos, 6h30 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo para você que nos acompanha pela rede de rádios da Jovem Pan. Por aqui, Bruno Musa. Bom, Cobá, eu concordo muito com o que o Diego falou. Mal não faz, mas o grande ponto volta naquilo que eu falei, numa série de discussões a respeito do óbvio. E aqui eu deixo também uma boa reflexão, né?
no país da impunidade, qual seria, em todos os sentidos, né? Qual seria a punição para aquele que não cumpra o código de ética? Haveria alguma? Quem julgará se ele, de fato, descumpriu o código de ética elaborado por ele mesmo? Como nós poderíamos pressioná-los por, de fato, levar à risca aquilo que supostamente teria sido aprovado como código de ética? Uma vez determinada uma punição, eles de fato cumpririam ou haveria ferramentas onde eles teriam acesso para mexer nessa eventual punição determinada no código de ética por eles mesmos? Então perceba que tudo remonta à falta de previsibilidade que o país vive. E isso impacta absolutamente tudo. Instituições, que impacta a economia, que impacta a vida diária do brasileiro médio, por mais que ele acredite ser apolítico ou que não tenha nenhuma atividade ligada a isso. O nosso dia a dia, ele sofre dessas interferências como um todo. E então eu acho que essa reflexão ela deve ser válida. O Brasil, ele precisa, talvez, de uma transformação da base como um todo. Enquanto nós não tivermos confiança em todas as instituições ao respeito à regra e, de fato, a punição daquilo que eventualmente seja transgredido, de que vale um código se ele não é levado em consideração? E aqui eu não levo apenas o código de conduta, falo de instituições como um todo. Nós temos instituições que sim, passam mais seguranças, mas outras deixam muito a desejar, estão na boca da população no dia a dia, do cidadão convencional aqui na rua, no boteco na esquina, num jantar, em sua casa, em família. E isso precisa ser reconstruído. E a confiança demora muito mais para reconstruir do que simplesmente um escrito num pedaço de papel. Deixa eu chamar aqui o Roberto Mota. Ô Mota, eu quero também a sua opinião a respeito dessa situação envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que o Diego trouxe, que é a competência, né? Porque, aparentemente, o Supremo Tribunal Federal virou uma grande vara criminal. E não só vara criminal, vara de execuções criminal também. Tem que ficar ali cuidando É a ideia do neoconstitucionalismo, Koba. Exato, que você sempre fala aqui também, né? Eu quero só análise sobre isso. A ideia do neoconstitucionalismo, né? A ideia de que os juízes de uma Corte Suprema, eles têm como missão preencher todas as lacunas existentes no Estado e na sociedade. Então, se alguma coisa não está acontecendo da forma como eles acham que deve acontecer, eles têm o poder para intervir da forma que eles acharem mais adequada. Essa doutrina não é exclusividade do Brasil, mas acho que aqui tomou uma forma que ninguém imaginaria. Então, o que nós vemos é efetivamente os tribunais assumindo a gestão do país e a liderança política do país. Então, se uma política pública não é feita do jeito que o tribunal acha adequado, o tribunal muda a política pública. Mas, olha, quem é eleito para fazer política pública são os representantes do povo. Os juristas do Estado não têm essa incumbência. Tradicionalmente, a missão de uma Corte Constitucional é simplesmente verificar se os atos do governo, os atos do Estado, da sociedade, se eles estão de acordo com o que diz a Constituição ou não. No caso brasileiro, desde a Constituição de 1988, já surgiram diferenças. A Suprema Corte Brasileira tem o poder de julgar, de fazer investigações. Agora, esse processo, com a adoção dessa visão do neoconstitucionalismo, foi ampliado ao ponto de hoje existir muita gente no Brasil, inclusive na política, inclusive no parlamento, que acha que a última palavra realmente tem que vir dos tribunais. E isso acaba resultando num processo em que os outros poderes da República vão encolhendo até desaparecer. Agora são 18h35, nós estamos de volta. Para você que estava no nosso intervalo na rede de rádio, estava acompanhando aí o comentário do Roberto Mota sobre o neoconstitucionalismo, que tem gerado aí o ativismo judicial, tantas decisões que às vezes não precisam respeitar tanto o que está escrito, né, Diego? Na Constituição, na lei. E isso, de alguma maneira, vai diminuindo o poder do legislativo. Eles fazem as leis, eles escrevem, discutem,
propõe, debate, vota, vira lei, mas daí no final das contas o que se sobrepõe é um princípio, um entendimento moderno do direito a respeito do tema e não aquilo que está escrito na lei. Essa é uma crítica que recai sobre a Suprema Corte também. Mas, Kobayashi, o próprio parlamento tem grande parcela da culpa a respeito dessa cultura, porque abre mão de suas próprias competências. É praticamente cultural no Brasil nós temos um terceiro turno do processo legislativo que se dá no judiciário. Como partidos políticos eles têm competência para provocar o poder judiciário por intermédio dos remédios constitucionais, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação por descumprimento de preceito fundamental, que também é, de certa forma, uma aberraçãozinha jurídica brasileira, onde cabe praticamente tudo e qualquer assunto. Munidos dessa possibilidade, partidos políticos que são derrotados no parlamento acabam acionando o poder judiciário para que, de repente, faça valer a sua vontade, a sua opinião, que, novamente, foi derrotada no processo legislativo ordinário, naquele que corre nas comissões especiais, naquele que corre no pleno do parlamento, votado por todos os deputados ou por todos os senadores, e que inclusive custa muito caro também ao contribuinte brasileiro, cerca de 40 milhões de reais por dia, para que a canetada de um ministro da Suprema Corte derrube todo esse trabalho. Então, o parlamento não raras vezes acaba abrindo mão do seu protagonismo no processo legislativo em favor do judiciário e com isso também fomenta esses superpoderes que os nossos magistrados hoje têm. E, novamente, bato novamente nessa tecla, a competência do Supremo Tribunal Federal atualmente é muito grande, também em razão da extensão da nossa Constituição. Nós temos uma Constituição que fala sobre tudo. Lá no artigo 242, por exemplo, tem uma determinação sobre a manutenção em esfera federal do Colégio Pedro II, que se localiza no Rio de Janeiro. Ou seja, se você quiser tirar uma escola localizada no Rio de Janeiro do âmbito federal, do controle federal, você precisa de uma proposta de emenda à Constituição. E nessa esteira tem muitos outros temas que são tratados pela nossa Constituição. Em paralelo, você tem a Constituição americana, por exemplo, que tem pouquíssimos artigos, que foi emendada pouquíssimas vezes. Tá certo que nos Estados Unidos nós temos um outro sistema de interpretação constitucional, mas isso é só para a gente ter uma ideia de como a nossa Constituição é extensa, é prolixa, e bem por isso recebe dezenas de emendas todos os anos, e mesmo assim não tem ainda as condições de ir ao encontro dos problemas estruturais que o Brasil tem, principalmente dessa relação entre os poderes que é cada vez mais espinhosa, né? Uma corda que cada vez se estica mais. Mas o fato é que, havendo interesse, e eu não acredito que há, o Brasil deveria, os dirigentes brasileiros deveriam se debruçar sobre essa estrutura do Estado, sobre essas ferramentas de relação e, principalmente, a competência de cada um dos poderes, porque isso hoje se encontra numa zona muito nebulosa. Ô, Musa, mas isso também é um pouco de culpa do Congresso, né? Como está dizendo o Diego. Por exemplo, o Mota está falando do neoconstitucionalismo, que é essa abertura que os ministros têm para decidir segundo as suas convicções, baseadas em princípios e tal, desrespeitando o que a lei diz, o que a Constituição diz. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso já escrevia sobre neoconstitucionalismo, já tinha essa visão de mundo do direito há décadas e décadas, quando foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff. Ele é um dos maiores nomes defensores do neoconstitucionalismo. E o nome dele passou, como de todos os outros ministros que estão lá na Suprema Corte, pela sabatina no Senado, foi aprovado. Ou seja, parece, de acordo com as últimas experiências todas, que quem o presidente escolhe é simplesmente ali já um ministro escolhido que vai ser, de fato, da Suprema Corte, porque a sabatina no Senado se tornou ali um ato pro forma, um ato praticamente teatral, necessário para um degrau, para o topo desse caminho que é virar ministro, né? Nessa vez agora, nessa indicação do presidente Lula, do ministro Jorge Messias, da AGU, é que há alguma possibilidade de rejeição, mas ainda muito difícil, porque a gente sabe como tem sido esses processos aí de beijamão de todos os ministros que estão lá na Suprema Corte até hoje e como tem sido também do próprio Jorge Messias. Talvez a palavra que você tenha, descrito é que virou algo completamente protocolar, né, Cobá? Ele indica e basicamente você tem a chancela ali, ou seja, não teria a eventual análise mais aprofundada, mas sim um simples carimbo, como se tornou o Estado brasileiro, um carimbo burocrático como um todo, onde passa tudo isso. Mas veja,
Eu vou tentar olhar o copo meio cheio disso tudo, tá? Alguns anos atrás, grande parte dos brasileiros não tinha a menor ideia do que seria, qual a diferença entre Câmara, entre Senado, que faz uma Suprema Corte. Hoje não. Hoje, infelizmente, por essas placas tectônicas entrando em choque, por todas essas disfunções que nós vemos nas instituições brasileiras, talvez a população esteja percebendo a necessidade, graças à rede social, graças à informação descentralizada que chega na mão das pessoas, literalmente através dos celulares, essas pessoas, esses processos começam a amadurecer politicamente. E quando você amadurece politicamente, no primeiro estágio desse amadurecimento, a gente vê demandas e choques que talvez sejam ainda, digamos, infantis, mas talvez seja necessário para chegar num processo de amadurecimento político maior. E ao ter um amadurecimento maior, as pessoas começam a demandar. E veja, por mais que, a não ser naqueles regimes extremamente ditatoriais, como Venezuela ou Cuba, mesmo que seja um país disfuncional como é o Brasil, pelo menos um pouco da demanda da sociedade civil, os políticos precisam entregar. Pelo menos um pouco, para que eles possam permanecer no seu projeto de poder. E aqui eu falo de todos os espectros políticos como um todo. Quando a demanda da sociedade começa a mudar porque há um mínimo amadurecimento, eles precisam começar a entregar uma mudança da sociedade como um todo. Eu vou falar, por exemplo, no campo da minha área. Talvez a gente veja mais discussão a respeito da dívida pública nos grandes meios de circulação e na população como um todo, no Brasil, do que em outros países, inclusive mais maduros, como o Japão ou até mesmo como os Estados Unidos. Significa que as pessoas começam a entender o que é um déficit, que alguns anos atrás seria, de repente, uma palavra em grego. Isso significa que, daqui a pouco, se essa pressão continuar, os políticos terão que entregar algum mínimo de discurso a respeito de uma responsabilidade fiscal. Não sei se nesse ano, se no próximo ano, mas em breve. E isso também funciona para as demandas da sociedade enquanto o judiciário, enquanto o legislativo, enquanto todo o processo político. Portanto, esse processo de amadurecimento, eu acho que ele precisa e começa a estar mais na boca da população. E aí sim, elas começam a questionar. E aí mora o grande medo. Será mesmo que o Estado e os políticos são tão necessários para o dia a dia e bem-estar da população quanto se acreditava até alguns anos atrás? E aí a coisa começa a apertar para eles.